Na quinta-feira passada, irmãos, nós tratamos de Apocalipse, capítulo de número 1. Não apenas os elementos explicativos que João coloca na sua introdução, na sua saudação, mas de modo especial a visão que João teve em Pátimos, do Cristo glorificado, exaltado. E João descreveu de modo trêmulo a sua aparência gloriosa, caiu aos seus pés, quando Jesus então se revelou a ele como sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que foi morto mas vive, o que tem as chaves da morte e do inferno. E naquele momento, Jesus ordena a João a escrita do livro do Apocalipse e indica as suas divisões, o seu sumário. No versículo de número 19, ele diz a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então este livro contém 3 partes, 3 divisões. As coisas que João viu, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Vamos identificar no livro estas partes agora. Primeiro diz, escreve, versículo 19, as coisas que tens visto, portanto, algo que já tinha acontecido e se prolongava acontecendo. Está Jesus dizendo a João, portanto, que escreva o que ele viu e estava continuando a ver naquele momento. Escreve as coisas que tens visto, algo que durou até aquele momento, quando foi dada a ordem para escrever. Portanto, as coisas que João tinha visto são as que estão registradas no capítulo 1. A primeira parte do livro do Apocalipse é o capítulo de número 1, as coisas que João vira até aquele momento. No capítulo 2, nós temos as coisas que são, bem como no capítulo de número 3. Pastor, de onde você infere que as coisas que são estão no capítulo 2 e no capítulo 3? Em primeiro lugar, se a ordem eram as coisas que João tinha visto até ali, e eles já as relataram aqui no capítulo 1, a segunda parte, as coisas que são, deveriam vir logo em seguida. Mas, por exclusão, também nós sabemos que os capítulos 2 e 3 registram as coisas que são, porque a terceira parte são as coisas que depois destas, ou seja, depois das que são, hão de acontecer. E isso é mencionado no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim, aliás, o verso 1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei, note, as coisas que depois destas devem acontecer. Se o que João tinha visto até Jesus ter lhe dito, escreve, estavam no capítulo de número 1, e as coisas que são lhe devem seguir, então eu sei que a partir do capítulo 2 começou o registro das coisas que são. Mas como sei aonde termina o registro das coisas que são para vir as que depois destas hão de acontecer? Eu sei, porque o capítulo 4 já diz que se vai começar a partir dali a se saber, conforme o versículo 1, as coisas que depois destas devem acontecer. Desse modo está clara a divisão. O capítulo 1, as coisas que João tinha visto. Os capítulos 2 e 3, as coisas que são, que vieram em seguida na escrita.
E eu sei que as coisas que são findam no capítulo 3, porque o capítulo 4 inicia no verso 1, anunciando que a partir dali vem a terceira parte, as coisas que depois destas hão de acontecer. Aquilo que João primeiramente viu foi o Cristo glorificado, tendo o controle da igreja, porque diz assim na visão de João, conforme ele narrou, Apocalipse 1, versículos de números 12 e 13, e virei-me para ver a voz que falava comigo, que era Cristo, a de Cristo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, que representam as igrejas, conforme se há de ver. E no meio dos 7 castiçais, no centro, como o eixo em torno do qual as igrejas giram, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. É interessante observar que ele tinha também na sua destra 7 estrelas, que eram os mensageiros daquelas igrejas, os que iriam levar cartas àquelas igrejas históricas da Ásia Menor, mas que aqui representam a igreja em todos os tempos. No versículo de número 20 de Apocalipse 1, diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, aqueles por quem se enviariam cartas das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Essas igrejas aqui estão mencionadas no capítulo 1, versículo 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Portanto, Jesus apareceu a João e disse para que o livro, que seria o Apocalipse, fosse escrito e endereçado e enviado a estas 7 igrejas da Ásia Menor, onde para cada uma delas iria uma carta específica, conforme nós iremos ver. Então, o capítulo 1 traz esta visão de Cristo. O capítulo 2, o capítulo 3, traz as cartas a cada uma dessas 7 igrejas da Ásia Menor. E estes 2 capítulos atinentes à igreja, ou às igrejas, estes 2 capítulos traduzem na linguagem do Apocalipse as coisas que são. Entendamos aqui algumas informações importantes. A partir do capítulo de número 4, finda as coisas que são, nós veremos alusão às nações, veremos a alusão a Israel aqui na terra, mas só teremos alusão à igreja no céu. Portanto, as coisas que são a era da igreja, em que a igreja está aqui. As coisas que virão depois das que são, estarão relacionadas com eventos na terra, ligados às nações, e eventos ligados a Israel. A igreja, a partir do capítulo 4, é mencionada lá no céu, e é mencionada vindo com Cristo, quando ele vier para libertar Israel da perseguição das nações na batalha do Armagedon, para destruir a besta, o falso profeta, para aprisionar o diabo
e para estabelecer o seu reino milenar. A igreja desaparece do relato na terra a partir do capítulo 4, sendo mencionada apenas as nações e Israel, porque a igreja terá sido arrebatada ao encontro do Senhor nas nuvens. Então nós estamos naquela era que é a era da igreja, a dispensação da graça. O intervalo, para quem lembra de pregações passadas, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. O intervalo na profecia que Deus revelou a Daniel para punir os gentios, restaurar a nação de Israel. Foram decretadas 70 semanas de anos para isso acontecer, marcado o início para a contagem dessas 70 semanas. A 69ª semana de anos deu-se quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento. E a partir dali houve um intervalo que nós já identificamos na leitura do próprio profeta Daniel. A última semana de anos, os últimos 7 anos, estão colocados para o futuro, e se abre agora um intervalo, que é a dispensação da graça, a era da igreja, as coisas que são, na linguagem de João. As coisas que depois destas que são hão de acontecer, referem-se ao cumprimento da 70ª semana de Daniel, os últimos 7 anos da profecia que foi dada a Daniel, a grande tribulação, quando Deus vai julgar as nações e restaurar o seu povo durante esse período. Mas para virem as coisas que depois destas hão de acontecer, as coisas que são têm que terminar o seu tempo. Se este tempo se marca pela igreja, ele se findará quando a igreja já não estiver mais aqui, mas tiver sido arrebatada ao encontro do Senhor nas nuvens. Fica claro, irmãos, que a igreja não passará pela grande tribulação, quando nós fazemos esta distinção entre as coisas que são referentes à igreja e as que depois destas que são hão de acontecer, que é a narrativa da grande tribulação do Apocalipse. Fica claro o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, quando nós vemos que depois das coisas que são, começando as que hão de acontecer depois delas, nós não vemos mais se falar da igreja na terra, mas da igreja no céu. É inconcebível que alguém não perceba aqui que haverá o arrebatamento da igreja antes que venha a grande tribulação. Quando o plano de Deus volta-se para Israel e para as nações. Mas agora nós estamos com a igreja no centro das atenções de Deus. Estamos na era da igreja, no tempo da igreja. A igreja não é classificada na linguagem bíblica nem como pertencendo às nações, nem como uma continuação de Israel. A igreja é um povo dentre os povos. A igreja é composta de pessoas que se converteram dentre as nações, dentre Israel, para serem, como diz Paulo na carta aos Efésios, um novo corpo. E este povo é um mistério que os profetas do Velho Testamento não puderam conhecer. Um mistério que esteve oculto nos séculos, mas que agora se revelou aos santos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Portanto, a igreja foi desconhecida no Velho Pacto. A igreja aparecia como um mistério no Velho Testamento. Se tinha um indício sobre ela no intervalo, nas 70 semanas de Daniel, entre a 69ª e a 70ª, mas nada se dizia claramente. Mas agora o plano de Deus se revelou para entendermos que pela rejeição de Cristo pelos judeus,
Deus constituiu um novo povo, seja vindo dos judeus, dos gregos, todos quanto receberem a Jesus, são tornados filhos de Deus. E o corpo de Cristo, a igreja, não se identifica pelas nacionalidades terrenas. Paulo disse, eu sou hebreu de hebreus, mas considero isso como nada. A igreja se reconhece apenas na sua cidadania celestial. Como Paulo diz aos filipenses, nós aguardamos do céu um Salvador, nossa cidade está no céu, de onde aguardamos um Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Por isso nós não nos envolvemos com a política partidária terrena, porque ela envolve uma busca pelo poder aqui na terra. A grande Babilônia, a falsa cristandade, se prostitui com os reis da terra, negocia com a política partidária. Mas nós, meus amados irmãos, aguardamos a Nova Jerusalém. Aguardamos a Nova Jerusalém. Então, os capítulos 2 e 3 que trazem as cartas às 7 igrejas, estes 2 capítulos referem-se ao tempo das coisas que são. Mas vamos aqui aprofundar. Alguém diz assim, pastor, por que deve-se entender estes capítulos 2 e 3 de forma tão elástica? As cartas aqui não são para nós, para o nosso tempo, são para 7 igrejas daquele tempo, que existiam na Ásia Menor. Essas igrejas realmente existiram, pastor? Existiram? Os problemas que aqui são tratados concernente a elas estavam realmente a acontecer dentro daquelas igrejas? Estavam. As orientações de Jesus dadas a estas igrejas tinha pertinência naquele momento quando essas cartas eram enviadas? Sim, houve um valor edificante para essas igrejas, elas realmente receberam cartas que diziam respeito àquilo que elas passavam e que lhes davam orientações espirituais. Mas nós não podemos ficar apenas nesse sentido histórico com respeito a essas 7 igrejas. Elas também representam toda a cristandade, num sentido profético. Não devemos imaginar que sejam aqui apenas cartas para aquelas igrejas que só têm valor para aquele tempo, que foi apenas para aquela comunidade e que não diz respeito a nós. As igrejas eram históricas, eram reais, existiam, mas elas aqui estão simbolizando coisas maiores. A seleção de 7 indica que elas foram selecionadas exatamente porque estas 7 igrejas poderiam representar alguma coisa maior que Deus queria falar conosco. Nós podemos deduzir que essas 7 igrejas aqui, às quais são endereçadas as cartas, elas representam algo maior do que elas eram historicamente, elas representam algo que diz respeito à história permanente da igreja. Quando nós observamos que este livro aqui não é um livro histórico para o passado, é um livro prospectivo, foi escrito para nós, para gerações adiante. Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Trata-se de um livro profético. Eu não devo ler uma dessas cartas aqui, como eu leria uma carta de Paulo à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso. Eu devo ler como falando a todos nós, de uma maneira geral, porque este é um livro profético. Não é uma carta dessas, como uma carta num gênero epistolar, um gênero de carta a ser escrito, mas é uma carta dentro de um livro cujo gênero literário é profético. Eu percebo também que essas igrejas representam algo maior, porque no versículo 20 fala, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais.
as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Note, ele fala do mistério. Essas 7 igrejas aqui, elas trazem um mistério. Quando ele fala do mistério das 7 igrejas, o mistério desses 7 castiçais, essa linguagem também evidencia que há uma segunda mensagem por trás da mensagem histórica a cada uma dessas igrejas a ser decifrada, que aparece na categoria de mistério. Mas nós temos mais informações para concluir que estas cartas aqui têm um sentido muito mais extenso do que o imediato para a igreja daquela época para a qual cada uma foi endereçada. Observe que a partir do capítulo 2, no verso 1, nós temos a carta a Éfeso. Veja como é que diz no final da carta. No versículo 7, só a primeira parte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Então, primeiramente, diz-se que é uma carta de Jesus para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Mas no final, toma-se a carta endereçada a Éfeso e se coloca esta carta como para ser ouvida por todas as igrejas. Isso está no final de cada uma das cartas. Eu poderia aqui continuar, por exemplo, carta à igreja de Esmirna, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu poderia continuar. Ao final de cada uma das cartas se diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Portanto, o que é dito a cada uma das igrejas particulares também deve ser ouvido por todas as igrejas, de todos os tempos e de todas as épocas. E é curioso que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus é o autor da carta para cada uma das igrejas. Ele aparece a João e manda João escrever. Mas o Espírito Santo, através daquela carta que Jesus, segunda pessoa da Trindade, endereça àquela igreja particular, o Espírito Santo quer falar a todas as igrejas. É como, por exemplo, quando eu leio uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Éfeso, a Corinto. Paulo queria escrever para a igreja de Éfeso, Paulo queria escrever para a igreja de Corinto, mas o Espírito Santo queria que aquilo fosse escrito para todos nós. Paulo estava falando a Éfeso, estava falando a Roma, estava falando a Corinto, nas suas cartas, mas o Espírito Santo estava falando a nós. Por isso que nós não reputamos aquelas cartas como meras cartas de um homem, mas como palavra de Deus. Jesus, enquanto pessoa que apareceu a João aqui de forma distinta, está enviando cartas às 7 igrejas por meio de João, mas o Espírito Santo, que inspira o livro do Apocalipse, que inspira João enquanto ele redige, está falando a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas como um todo. O número 7 na Bíblia é um número simbólico. E existe uma numerologia bíblica que dá sentido aos números. 7 é o número da plenitude. João mesmo saúda no Apocalipse, em nome de Deus Pai, aquele que é, em nome de Jesus, o Alfa e o Ômega, e em nome dos 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que o Espírito de Deus é uma unidade pessoal. Efésios diz lá no capítulo 4, há um só Espírito, mas ele tem 7 manifestações. 7 é o número da plenitude. As 7 manifestações do Espírito Santo, ou o Espírito Santo em suas 7 manifestações, é a plenitude do Espírito Santo. Deus fez o mundo em 7 dias. Uma coisa perfeita é uma coisa que foi feita por inteiro, acabada. 7 é o número do acabamento. Deus faz o mundo em 6 dias e no 7 é o além do feito, é o término, é o acabamento. 7, portanto, na Bíblia,
é o número da plenitude, do acabado, do completo. Cartas aqui são endereçadas às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, portanto, são representativas da plenitude da igreja, de todas as variedades possíveis que uma igreja pode assumir. 7, portanto, é um número simbólico. Alude-se no capítulo 1 ao mistério das 7 igrejas. No capítulo 1, João diz tratar-se o livro de uma profecia. Ao final de cada carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a todas as igrejas. Parece não haver nenhuma dúvida, é claríssima a compreensão de que essas 7 igrejas representam a igreja como um todo, a cristandade como um todo, a história da igreja visível. Isso quer dizer, irmãos, que ao longo do tempo nós temos esses 7 tipos de igrejas aqui. Sempre há essas 7 modalidades. Porém, eu diria que as 3 primeiras estão tão ligadas aos primeiros tempos do cristianismo que, muito embora se possa ter aqui e acolá algo que se compare a elas nos dias de hoje, dificilmente nós teremos, dada a peculiaridade da sua descrição dentro da história. Mas a partir da 4ª igreja de Tiatira, nós parecemos ver coisas mais visíveis no dia de hoje. É como se essas 3 primeiras, muito embora se possa ter agora alguma que possa se representar por elas, essas 3 primeiras foram mais existentes numa ordem sucessiva de tempo. Primeiro veio Éfeso, depois veio Esmirna, e Éfeso praticamente desapareceu como modalidade. Depois veio Pérgamo, e aquele tipo de Esmirna quase desapareceu enquanto modalidade. Depois veio Tiatira, e o tipo de Pérgamo quase desapareceu como modalidade, mas depois de Tiatira, as outras que vão seguindo, não vão fazendo desaparecer da visibilidade a anterior, vão se ajuntando, vão se colocando ao lado. É como se essas 4 últimas, elas tivessem uma continuação juntas, enquanto que as 3 primeiras se sucederam, uma substituindo a outra. As 4 últimas, porém, representam aquelas que têm continuidade simultânea. A Tiatira, nós veremos, é o catolicismo, Sardes, o protestantismo, Filadélfia, o modelo anabatista, fiel, e Laodiceia, esta apostasia que nós estamos vendo nos dias de hoje. Essas 4 vertentes têm continuidade no tempo. As 3 últimas se sucederam, se alternando e praticamente eliminando da visibilidade a anterior. Mas as 4 estão como que juntas. Antes de eu mostrar indícios na Bíblia do que estou falando, eu quero dizer que além de existirem essas 7 igrejas, ao mesmo tempo, as 4 últimas com maior visibilidade, as outras ficaram só em imagens pontuais, porque foram mais 3 que se sucederam no tempo. Embora eu possa falar delas existindo na simultaneidade, também se pode falar de cada uma como um período, porque houve um período em que predominou o modelo que está em Éfeso. Houve o período em que predominou o modelo que está em Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia e Laodiceia. Portanto, nós também, em termos de prevalência, podemos dizer que além delas existirem na simultaneidade, em cada período uma foi mais visibilizada, foi mais identificada no tempo. Isso nós podemos deduzir não só do fato de que essas 7 igrejas representam a cristandade em todo lugar, em todo tempo, para que sejam as coisas que são, um tempo profético, mas também nós deduzimos
do que está dito no final de cada carta. Você vai perceber no final de cada carta uma sucessão que você só identifica que está uma coisa vindo em seguida a outra, se você conhecer o Velho Testamento. Veja aí como é que termina a carta a Éfeso, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Onde é que se fala da árvore da vida e do paraíso de Deus? No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Cronologicamente, onde é que aparece essa árvore da vida? Onde é que aparece esse paraíso? No começo, na criação do homem. Agora vamos ver aí na carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2 e 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que veio depois que o pecado entrou no mundo, lá no paraíso, Adão foi expulso do paraíso, deixou de ter acesso à árvore da vida, ficou sujeito à morte física e à morte espiritual. Veja, aqui é como se tivéssemos uma alusão à segunda morte por causa da queda. E antes a promessa era a árvore da vida, agora a promessa negativa de não ser atingido pela segunda morte. Agora vamos aí para Pérgamo, Apocalipse 2, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Quando é que o maná caiu? Quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito, no deserto. Veja a cronologia do Velho Testamento. Árvore da vida, paraíso, depois a queda, mais adiante a nação de Israel, que se forma como nação praticamente no deserto, quando o maná veio do céu para alimentar a nação. Agora vamos a Tiatira, Apocalipse 2, versículo de número 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O que é que se está a falar aqui de regência? Quem era o rei no Velho Testamento que Deus constituiu? Davi. Vocês vão reinar comigo. E Jesus vai reinar como filho de Davi, como descendente de Davi. Então nós temos aqui uma ordem: paraíso, queda, o maná, o deserto, o povo de Israel ali saindo do Egito, agora já na terra, a imagem do reinado de Davi. Vamos agora para a carta à igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Isso daqui evoca o que, irmãos? O pós-exílio. Veja bem, o povo de Israel foi levado para a Babilônia por sua desobediência, depois do rei Davi, e depois voltou da Babilônia para reconstruir tudo, cidade, templo. Uma pessoa se destacou no pós-exílio, um sacerdote. E aqui fala: o que vencer será vestido de vestes brancas. Veja Zacarias capítulo 3, fala desse sacerdote pós-exílio, e vai se falar exatamente de vestes brancas. Livro do profeta Zacarias capítulo 3, o versículo 1 diz: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Veja a partir do versículo 3, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. Portanto, segue exatamente a ordem histórica: o paraíso, a morte, que o que vencer não vai experimentar. Depois, o reinar, lembra Davi? Depois, o pós-exílio, quando a nação volta. E estas personalidades, como o sacerdote Josué, tiveram um grande papel para agregar o povo.
E aqui fala-se que lhe deram vestes limpas, e aqui diz que se vai dar vestes limpas. Agora vamos para a igreja de Filadélfia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quando se fala de coluna, você lembra o que? De sustentação, a reconstrução do templo. Depois da volta do exílio, com muita luta, o povo de Israel conseguiu reconstruir o templo. Por isso diz, o que vencer vai ser como uma coluna, uma sustentação no templo. E Laodiceia, pastor? Laodiceia é a igreja da displicência e da profanação. Lembra o que? O povo de Israel nos dias do profeta Malaquias. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, o que anuncia que se o povo não ouvir Elias que virá, sofrerá a maldição. Malaquias é o encerramento do cânon do velho pacto, e Malaquias fala de pessoas que traziam pão dormido para a mesa da proposição, traziam animais doentes para sacrificar a Deus, displicentemente, como a igreja de Laodiceia, que não quer nada, que não é quente nem fria, e Cristo está a ponto de vomitá-la da sua boca. Então, quando você vai acompanhando as promessas de vitória, você vai vendo uma sucessão no tempo. Isso para indicar que essas modalidades de igreja se sucederam no tempo em prevalência, em visibilidade, em novidade. Portanto, não é apenas uma extensão, no sentido de existirem simultaneamente, mas também de continuidade histórica. Eu disse que as três primeiras praticamente vieram a posterior, suprimindo a anterior. E disse que a partir da quarta, elas começaram a se seguir simultaneamente. Veja como parece haver uma mudança realmente a partir da quarta. Acompanhe comigo. Apocalipse 2, vamos ler Éfeso. Diz assim no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que é que você observa aqui? Que primeiro, ele adverte. Quem tem ouvidos, ouça. E depois é que ele faz uma promessa consoladora, né? Agora, 2:11, a igreja de Esmirna, quem tem ouvidos ouça, primeiro a exortação. Aí o que vencer não receberá o dano da segunda morte, depois da exortação, depois da admoestação, uma promessa consoladora. Vamos ver Pérgamo, que é a terceira. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a admoestação. Mas aí vem a promessa. Ao que vencer, darei comer do maná escondido. E segue mais adiante alguma coisa. Note, até a terceira, o quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a admoestação vem primeiro. E depois a promessa de conforto. A partir de Tiatira, inverte. Primeiro virá a promessa de conforto e depois a exortação. Veja aí Apocalipse 2, a partir do versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. A promessa consoladora. Dar-lhe a estrela da manhã, e depois é que vem a exortação. Agora a ordem inversa, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos a Sardes, capítulo 3, versículos 5 e 6. Primeiro a promessa agora. O que vencer será vestido de vestes brancas e tal, e segue. Aí depois no 6 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 3, diz assim nos versos 12 e 13, Filadélfia, a quem vencer é a promessa, segue, e aí no versículo 13, a exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez em Laodiceia, Apocalipse 3, 21, ao que vencer lhe concederei, tarará. E aí no versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que é que as três primeiras têm uma
admoestação e só depois uma promessa. Porque essas três são mais do começo, elas não vão estar na simultaneidade para chegar até a vinda de Jesus com grande expressão, mas as 4 últimas sim. Então Jesus nas 4 últimas inverte, ele primeiro dá a promessa, porque elas precisam de mais estímulo. Primeiro ele promete, só depois ele adverte para que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque estas precisarão de mais incentivo, de mais estímulo, porque elas vão chegar até o momento da vinda de Jesus. Então vamos começar hoje pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja pós-apostólica. Representa a igreja como ela esteve logo em seguida à morte do último apóstolo, logo após a morte do apóstolo João. Então leiamos Apocalipse 2, a partir do 1 novamente. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Com exceção da igreja de Filadélfia, tudo o que Jesus diz no cabeçalho de cada carta corresponde àquilo de que a igreja precisa. É como se ele dissesse: vocês têm falta disso, eu sou isso, para preencher. Como a igreja de Filadélfia é a igreja plenamente bíblica, então o que ele diz na apresentação não é o que falta à igreja, é o que une ele com a igreja. É o que faz coincidir aquela igreja com ele. Mas nas outras, a apresentação é uma apresentação de um supridor do que falta. Ele vai dizer àquela igreja que aquela igreja é uma igreja ativa, que aquela igreja é uma igreja zelosa nos afazeres, na disciplina, na evangelização, mas que ela estava deixando o primeiro amor. Ela estava perdendo o fervor inicial. Então Jesus faz questão de dizer: eu estou no meio dos castiçais, eu estou andando. Como quem diz: não perca o primeiro amor, porque eu não estou distante, não, eu estou andando entre vocês. Eu estou andando no meio da igreja. Uma igreja que perdeu o primeiro amor é uma igreja que esqueceu do quão Jesus é bom, de como Ele é maravilhoso. E para essa igreja Ele quer dizer: eu estou aqui, eu estou andando. Ele não está lá parado, estático, mumificado, não. Ele está andando no meio das igrejas. E Ele tem nas mãos as 7 estrelas. Ele tem o comando das igrejas nas suas mãos. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Uma das coisas maravilhosas, irmãos, que nós vamos ver nessas cartas, sabe o que é? É como Jesus sabe falar duro com essas igrejas, naquilo que eles estão errados, e paradoxalmente sabe elogiá-los tão profundamente naquilo que estão certos. Essa é uma diferença entre Jesus e nós, seres humanos. Os seres humanos, irmãos, eles são sempre extremados. Alguém fica apaixonado por uma pessoa, não vê mais os defeitos não, só vê virtude, parece que ele ficou cego. Alguém se ressentiu contra alguém, tudo que ele faz está errado. Se gosta de alguém, todo o erro dele, a pessoa procura: não, ele fez por causa disso e tal, justificá-lo. Se não gosta, até os melhores atos, não, está fazendo por hipocrisia, está fazendo por causa disso. Mas Jesus não. Jesus diz: olha, vocês estão errados nisso, mas nisso aqui vocês são maravilhosos. Porque Ele tem os olhos como chama de fogo, meus irmãos. Porque Ele vê a realidade. Porque Ele conhece nossas debilidades, mas Ele conhece também nossa boa disposição para com Ele. E aqui no versículo 2, Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Jesus está vendo o que há de bom em nós. Aquela igreja não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja acomodada. Era uma igreja que trabalhava.
Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha paciência, que era perseverante. Aí Jesus continua, e que não pode sofrer os maus. Era uma igreja zelosa, que disciplinava. Alguém pecava, ela disciplinava. Não, a igreja é santa. Nos nossos dias, irmãos, praticamente a disciplina está desaparecendo das igrejas. Porque alguns pastores têm raciocinado pragmaticamente e numericamente também. Eles dizem assim, de que adianta a gente disciplinar se aquela pessoa não vai se considerar por isso desviada, ela não vai se arrepender, se contristar pelo que fez, ela vai para outra igreja, do outro lado da rua, que aceita ela fazendo aquilo pelo que nós a estamos disciplinando. Eu já li um livro que o autor dizia isso, nós temos que repensar, olha a loucura dele, o que Jesus disse sobre a disciplina em Mateus 18, porque o que Jesus disse não é funcional hoje não. Porque ele mandou a gente considerar o rebelde gentil e publicano para ele se sentir só e querer voltar para a igreja, mas agora não, ele não vai se considerar gentil e publicano, ele vai se considerar crente de outra igreja que permite aquilo ali. Como também esse pregador pegava a parte de Jesus lá da Bíblia, em que Jesus disse que quem repudiar a sua mulher a não ser por infidelidade e casar com outra comete adultério, ele dizia, nós temos que repensar isso, num livro, irmãos, evangélico. Nós temos que repensar, porque hoje em dia vem muita gente aí da incredulidade que já casou, se divorciou, casou de novo, não foi por causa de adultério, e aí a gente tem que ajeitar um pouco aqui o que Jesus disse, porque senão vai vir muita pouca gente para a igreja. Nós não temos que ajeitar as palavras de Jesus, nem atualizar, nós temos que segui-la. Jesus, que era Jesus, quando enfrentou o diabo, nem interpretação dava, só citava o texto. Está escrito, está escrito, está escrito. Não adianta dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática e não fazer aquilo que está na Bíblia. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja perseverante, era uma igreja que evangelizava e era uma igreja que não suportava os maus. Disciplinava. Diz aqui, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Quando essa carta foi escrita, João estava vivo, velho, na ilha de Patmos. Os outros apóstolos já tinham morrido, provavelmente, e já estavam aparecendo pessoas dizendo, não, nós somos apóstolos agora. Nós somos apóstolos como eles se foram, mas a gente está no lugar deles. Mas, na igreja pós-apostólica, que é o que a igreja de Éfeso representa, começaram a aparecer pessoas querendo o status de apóstolos. E está cheio de igreja hoje aí, com gente dizendo que é apóstolo, né, irmãos? Mas nós aqui queremos comungar com Éfeso. Os achaste mentirosos. Pastor, por que não existe apóstolo mais depois dos 12? Primeiro porque a Bíblia diz em Efésios 2:20 o seguinte, veja aí. Edificados, está falando da igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. O fundamento de uma edificação está onde? No começo. Se a igreja está próxima do arrebatamento, como é que o fundamento ainda vai estar aqui? Fundamento é o começo, meu irmão. Por que é que os dons de 1 Coríntios 12 não cessaram? Porque eles são dados para a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada, ela não terminou não. Mas se ela está sendo edificada, eu garanto uma coisa, do fundamento ela já passou. O fundamento é o começo, é o alicerce. E aí, gente, agora a igreja próxima do arrebatamento, gente querendo ser apóstolo. É o fundamento. Mas note aqui a ordem. A igreja está edificada sobre os apóstolos. Então os apóstolos são anteriores à igreja. Eles foram escolhidos por Jesus antes de a igreja ser estabelecida, visivelmente a partir do Pentecoste. Ali, os apóstolos lideraram a igreja. Então a ordem é essa, a igreja está edificada sobre o fundamento do apóstolo, do qual Jesus é a principal pedra de esquina. Então Jesus escolhe os apóstolos, Jesus é a principal pedra, é o começo. Ele escolhe os apóstolos, que é o fundamento, e depois vem a igreja.
Não tem sentido o apóstolo vir sobre a igreja. O apóstolo está no começo. É antes da igreja, é a base. Foram escolhidos por Jesus, porque os apóstolos foram os depositários da fé, aqueles a quem Jesus falou a revelação neotestamentária. A incumbência deles era nos deixar a sã doutrina que Jesus passou para eles. Eles escreveram livros da Bíblia, ou então pessoas que não eram apóstolos escreveram com a liderança de apóstolos. Marcos sob a liderança de Pedro, Lucas sob a liderança de Paulo, mas tinha um apóstolo com a sua autoridade por trás de cada um desses escritores do Novo Testamento. Se o cano do Novo Testamento terminou, nós não precisamos de apóstolos, porque a revelação terminou. Admitir uma continuidade de apóstolos seria admitir que ainda precisamos de novas revelações doutrinárias. A Igreja Católica crê nisso. A Igreja Católica acredita na sucessão apostólica. Ela acredita que os bispos são sucessores dos apóstolos e eles podem, em concílio, estabelecer novas doutrinas que não estavam no Novo Testamento. É assim que entra a Imaculada Conceição de Maria, purgatório e tudo mais. É como se a Bíblia ainda estivesse sendo escrita pelos concílios e pelos documentos papais. Mas nós acreditamos que encerra ali, no Apocalipse, quando João diz: quem acrescentar as pragas que estão aqui se lhe acrescentam, quem tirar a parte da árvore da vida lhe será tirada. Nós acreditamos que o Novo Testamento está terminado, a revelação doutrinária, o manual da igreja, a constituição da igreja está aqui. Logo, nós não precisamos mais de apóstolos. Uma igreja apostólica hoje não é uma igreja que tem apóstolos, é uma igreja que ouve a palavra apostólica, que segue a Bíblia. Os apóstolos ainda estão falando conosco através desse livro. Mas a ordem é essa: Jesus escolhe os apóstolos, e os apóstolos são aqueles que lideram o início da igreja, o surgimento da igreja. Se você olhar, Jesus pessoalmente escolheu os seus apóstolos. Marcos, capítulo de número 3, versículo 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus escolheu os seus apóstolos, escolheu quem ele quis. Não é a igreja que escolhe apóstolo, não é outro pastor que escolhe um apóstolo, não é papa que escolhe apóstolo. Quem escolhia um apóstolo era Jesus diretamente. Por isso que nós não aceitamos que foi um acerto da igreja a eleição de Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Porque um apóstolo não era para ser estabelecido por meio de eleição. Ali foi uma precipitação de Pedro, como tantas outras vezes ele se precipitou. O substituto de Judas Iscariotes para formar os 12 apóstolos foi Jesus, ou foi Paulo. O substituto foi Paulo. E quem escolheu Paulo não foi a igreja, não foi Pedro, não foram os apóstolos, foi Jesus. Paulo diz assim na carta aos Gálatas, ele mostra ser ele e não Matias, o substituto de Judas Iscariotes, quando ele diz o seguinte em Gálatas 1, Paulo apóstolo não da parte dos homens, Gálatas 1:1, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Um apóstolo teria que ter, como Paulo teve, uma aparição do Cristo ressuscitado para escolhê-lo. Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios 9:1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor. Note que ele fala que é apóstolo porque ele viu o Senhor, porque Jesus apareceu a ele para escolhê-lo como um apóstolo. Mas, pastor, na Bíblia às vezes aparece o termo apóstolo de forma que não é referida aos 12. Aparece. Porque apóstolo quer dizer enviado.
Se eu enviasse alguém para fazer qualquer coisa, ele seria o meu apóstolo. Agora, apóstolos do Cordeiro só tem 12, enviados diretamente por Jesus. O que nós tínhamos, para além dos 12 naquele tempo, era um apóstolo das igrejas, pessoas que as igrejas enviavam para missões, para fazer o trabalho missionário, é apóstolo no sentido de missionário. Nós temos, por exemplo, lá, em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 8, verso 23, o seguinte: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas, a glória de Cristo. Essa palavra embaixadores das igrejas, no original é apóstolo, apóstolo das igrejas. Um missionário que a igreja envia é um apóstolo da igreja. Mas a questão é quantos apóstolos de Jesus existiram? 12. Lá em Apocalipse, Judas não ficou para tomar parte da herança. Quem vai ficar no seu lugar, no registro eterno, é o apóstolo Paulo. Diz assim, a Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 21, verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora eu quero saber uma coisa, esses que estão dizendo apóstolo hoje, estão se dizendo apóstolo, onde é que está o nome deles aqui? Lá na cidade tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, logo depois da morte de João, principalmente, mas já no tempo em que ele estava em Pátimos, já estavam aparecendo alguns querendo dizer que eram sucessores dos apóstolos, novos apóstolos. Mas a igreja de Éfeso os colocou à prova e mostrou que eles eram mentirosos. Então o verso 2, relendo, diz, do Apocalipse 2, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Essa igreja aqui, irmãos, envergonharia muitas igrejas hoje, porque era uma igreja incansável, trabalhadora. No verso 4, porém, diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não quer dizer que essa igreja deixou de amar Jesus, mas quer dizer que não era mais como no começo. Era uma igreja que mantinha a rotina de trabalho, de atividades, o zelo doutrinário, mas Jesus já percebe uma diminuição do calor espiritual. Ainda amavam a Cristo, senão não fariam tudo isso. Mas não era mais como aquele amor inicial, como o primeiro amor. Nós temos que sempre examinar as nossas vidas, meus irmãos, porque às vezes nós mantemos a atividade na obra de Deus no piloto automático. A gente está tão acostumado a fazer que vai fazendo, como uma rotina, trabalhando. Mas será que o que está dentro do nosso coração é a mesma coisa que já esteve, é tão intenso como já foi antes? Será que o que nós estamos fazendo com a mesma devoção de antes? A igreja pós-apostólica, imediatamente depois da morte do apóstolo João, foi uma igreja fiel doutrinariamente, foi uma igreja zelosa, mas alguma coisa não visível no coração já estava acontecendo, uma diminuição da intensidade do fervor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos aqui ver as orientações na sequência. Lembra-te de onde caíste. Eu tenho que me lembrar o que foi que me tirou da linha. Eu tenho que me lembrar o que foi que eu deixei para trás, que me desencaminhou para um fervor menor. Temos que fazer um exame, irmãos.
Como o salmista, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, esquadrinha os meus rins, o meu coração, sonda-me, prova-me. O que foi que aconteceu? Lembra lá de onde caíste. Aí volta. Volta como pela confissão. Senhor, me perdoa, porque foi aqui onde eu saí da rota, onde eu perdi a devoção como tinha antes. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Vai lá, confessa e te arrepende e pratica as primeiras obras. A Bíblia, irmão, não tem conversa de sentimentalismo, não. Arrependimento para a Bíblia é arrependimento, como diz João Batista, produzindo frutos dignos de arrependimento. Se arrependeu, então vai praticar as primeiras obras, vai voltar. Deus não se comove com choro que não tem mudança, não. Vai lá, confessa, te arrepende e pratica as primeiras obras. Senão eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela igreja poderia desaparecer se não vigiasse. De fato, irmãos, essa região aqui da Ásia Menor, onde as igrejas estavam, era aquela correspondente mais ou menos à região da Turquia. O Islã dizimou o cristianismo de lá, muito mais adiante, mas outras coisas vieram antes ainda. Então ele está dizendo, olha, se vocês não forem fiéis, vai vir, essa igreja não vai sustentar, não. Aqui ele não está falando de perda da salvação individual de alguém, ele está falando de aquela igreja como comunidade e desaparecendo ao longo do tempo, se não mantivesse o primeiro amor. No verso 6 diz, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os historiadores têm pesquisado a valer para saber que seita dos nicolaítas era essa, se ela realmente existia. Nunca encontraram nada. Provavelmente esses nicolaítas aqui estão na linguagem profética, não são realmente um grupo que existiu. Por exemplo, na carta à igreja de Tiatira, Jesus vai falar, eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. A mulher Jezabel não era uma pessoa, era uma lembrança lá da Jezabel do Velho Testamento, quer dizer que o espírito do tipo de Jezabel estava naquela comunidade. Tem uma igreja que Jesus vai falar que eles seguem a doutrina de Balaão. Balaão já morreu há muito tempo. Balaão lá, portanto, está no sentido profético, não de uma doutrina, realmente de um Balaão que estava vivendo naquele tempo. E nicolaítas aqui provavelmente está no sentido profético. Nicolaíta quer dizer o vitorioso do povo. Aquele que vence o povo, ou então aquele que vence com o povo. Vem de Laos, que é de leigo, de povo. Nicolaítas, o vitorioso, o que vence o povo, com o povo. Indicando, portanto, uma hierarquia, irmãos, clerical. Esses nicolaítas já eram aqueles que queriam uma preeminência, um episcopado diferente do colegiado de pastores, um primado papal, uma posição apostólica. Já queriam uma superioridade. Esses nicolaítas queriam uma religiosidade clerical, cerimônia, litúrgica, onde talvez, em vez de voltar e praticar as primeiras obras, bastaria fazer alguma cerimônia e estava resolvido. Feita por eles, os superiores do povo. Então, essa igreja aqui estava resistindo àquilo que veio a ser o espírito dominante do catolicismo em tempos posteriores. O catolicismo é hierárquico, tem um papa, tem arcebispos, cardeais, bispos. Lideranças monocráticas, autocráticas. Mas a igreja primitiva tinha vida congregacional, os pastores eram escolhidos, diáconos eram escolhidos, o povo participava, mas já havia ali alguém querendo ser apóstolo, já havia ali uma obra dos nicolaítas, alguém querendo dominar, ter uma preeminência, aparecer como dotado de alguma condição superior ao povo. Mas aquela igreja ali não engoliu essas pessoas, era uma igreja zelosa doutrinariamente. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Jesus está dizendo, nós temos uma coisa em comum, nós odiamos esse nicolaísmo. Esses que buscam primado, esses que buscam uma religião formal. E aí, então vem a promessa, depois da exortação, verso 7, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, pastor, por que ele diz ao que vencer? Então, o crente pode perder a salvação, não vencer no final não? O que vencer é o que é crente, irmãos, agora. O crente não vai vencer não, o crente já venceu. A Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Se a gente já passou de vencedor, como é que vai voltar para trás? A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O que venceu aqui, escrevi a vós jovens, porque já vencestes o maligno. Vencer aqui é quem ser crente de verdade. É quem for crente de verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Assim como o Gênesis, a criação começa lá, com a árvore da vida perdida. Deus começa falando para essa primeira igreja pós-apostólica, na sequência histórica, que se ela vencer, ela vai recuperar o que foi perdido no princípio. Vocês vão ter a árvore da vida. Então nós terminamos hoje a igreja de Éfeso. Depois desse momento que a igreja foi perdendo o primeiro amor, irmãos, o que é que veio em seguida? Perseguição. Deus traz o seu povo de volta quando não quer vir de boa vontade pela perseguição. A igreja de Esmirna, que nós vamos ver, é a igreja primitiva perseguida pelos imperadores romanos, para ser trazida de volta a ele em meio à perseguição. Vamos ficar de pé.